Olá a todos, sejam então mais uma vez bem-vindos de volta aqui ao meu canal e eu hoje trago de novo a rúbrica Aqui Entre Nós. Esta rúbrica foi lançada no mês passado aqui no meu canal e o intuito desta rúbrica é exatamente vir aqui falar com vocês sobre temas que eu passei ou que eu acho que devem ser falados ou sobre os quais eu tenho uma opinião. Portanto, acaba por ser um espaço aberto, que está aberto às vossas sugestões também, onde nós estamos aqui um pouco a falar e a discutir perspectivas sobre o tema em causa. Portanto, se gostam deste tipo de vídeos, deixem desde já o vosso gosto. Não se esqueçam de subscrever o canal e de ativar o sininho das notificações, porque é muito importante para estarem a par dos novos vídeos por aqui. Portanto, agora sim, sem mais demoras, e também porque já viram o título do vídeo aqui abaixo, vamos seguir para o vídeo. Então, este é um tema hoje em dia que acaba por ser muito controverso por vezes falar, porque nós estamos efetivamente numa era onde as relações duradouras, sejam em termos de amizade, sejam em termos de amor, são muito mais raras do que antigamente. Também porque hoje temos uma noção diferente do respeito pelo outro. Eu acho que muitas das pessoas às vezes interpretam o facto de existirem relações menos duradouras agora do que no passado como algo negativo. No entanto, eu acho que sim, existe alguma falta de trabalho e de consideração pelas relações, mas também existe, e graças a Deus, muitas pessoas a nível, sobretudo amoroso, que perceberam que não se tolera tudo e não se pode tudo numa relação. E eu quero muito referir isso porque, caso vocês não tenham visto, mas eu penso que é impossível não saberem, até agora morreram em Portugal 9 mulheres vítimas de violência doméstica e este é um número gravíssimo, um número do qual nós não deveríamos estar a falar, porque, para terem uma noção, em termos percentuais ou em termos comparativos, digamos assim, em Portugal morreram mais mulheres de violência doméstica do que no Brasil e, como vocês sabem, no Brasil a população é muito maior e neste caso esta comparação é feita por medidas de per capita. Portanto, per capita em Portugal morreram mais mulheres do que no Brasil e, para vocês terem uma noção, morrem mais mulheres em Portugal vítimas de violência doméstica do que nos Estados Unidos. Tudo isto que eu estou a dizer está numa notícia que foi lançada dia 6 de fevereiro deste ano, que eu vou deixar aqui abaixo o link para vocês lerem e ficarem um bocadinho mais a par desta nova realidade. E este é um tema também muito importante e que é muito e cada vez mais importante que se fale e que se traga, porque infelizmente a violência não tem ou não deveria já ser uma realidade da nossa sociedade. Infelizmente a nossa sociedade evolui muito numas coisas e regride muito noutras. Nós estamos a entrar numa fase em que a compaixão, por exemplo, pelos animais se está a tornar cada vez maior, cada vez mais consciente, cada vez com mais compaixão e empatia pelo outro, que neste caso é um animal. Mas nas outras relações, como sejam as relações humanas, nós estamos a tornar-nos cada vez menos tolerantes, temos cada vez menos empatia pelo outro, achamos cada vez que não tem nada a ver connosco e que não é o nosso problema e estamos cada vez mais fechados na nossa cúpula e em nada trabalhamos para que as coisas possam conhecer outro caminho. E eu acho que é muito importante se perceber que a privacidade do outro ou a privacidade dos outros casais, obviamente que deve existir. Todas as pessoas têm direito à sua privacidade, não têm de partilhar a sua vida nem todos os seus feitos com toda a gente, mas nós aqui não estamos a falar de um assunto que deva ou não ser partilhado. Não é essa a questão, nem sequer é discutível. Estamos a falar de um assunto que é um crime e os crimes, como qualquer outro, devem ser punidos, devem ser denunciados e é aqui que nós entramos. Portanto, não se esqueçam nunca, se presenciarem algum momento, se tiverem a certeza do que está a acontecer a outro casal, não se calem, não metam a colher. Existe muito a realidade daquele provérbio de entre homem e mulher não se mete a colher, mas nestes casos é para se meter a colher, porque se calhar, se todos nós nos preocupássemos um bocadinho mais com este assunto, nós não estaríamos a falar deste número que assombra qualquer pessoa, porque estamos apenas no início de fevereiro e já estamos a falar de 9 mulheres que perderam a vida, infelizmente, graças a este crime, que continua a ser tão banalizado e tão esquecido e continua a ser uma realidade tão dura, no qual todos nós temos um peso muito importante, porque todos nós podemos fazer a diferença e é isso, sobretudo, que eu quero deixar passar.
Por isso, dito isto, eu venho falar então de relações duradouras, de como manter relações duradouras, até porque eu tenho uma relação vai fazer agora 7 anos de namoro. Eu comecei a namorar muito cedo, comecei a namorar aos 16, mas eu acho que muitas das pessoas às vezes ficam surpreendidas com o facto de como assim tanto tempo. Mas é verdade, eu acho que sobretudo o tempo de relação foi porque quando iniciei numa fase totalmente diferente daquela que se inicia hoje, era tudo muito mais inocente e nesse sentido estou muito agradecida e tenho noção da sorte, porque aos 16 anos não se vê as relações, nem se vê o outro da forma que se vê hoje. Eu sei que hoje, se iniciasse uma relação, não iria ser com o tempo, com a calma, com a ponderação, que foi quando iniciei aos 16, porque era muito nova, era muito ingênua, estava a aproveitar as coisas de um jeito de brincadeira, muito tranquilo, e hoje nós estamos um pouco a correr contra o tempo. É um pouco isso que eu sinto, e então eu tive um pouco a sorte de não ter de viver nesse frenesim relativamente à relação em si. Depois, obviamente, que é preciso entender que todas as relações passam por momentos menos bons. Portanto, existem picos, existem momentos muito bons, existem momentos que são muito maus, existem momentos intermédios e é perfeitamente normal numa relação. Aliás, acho que sobretudo quando estamos a falar de uma relação de muito tempo e sobretudo quando estamos a falar de uma relação que já ultrapassou diferentes fases da nossa idade e do nosso ser, porque acabamos por nos transformar. Obviamente que nem eu, nem o Guilherme éramos os mesmos aos 16 que somos hoje com 23 anos. Portanto, quando nós falamos deste tipo de relações que já conheceram diferentes estádios de idade, estamos obviamente também a falar de uma relação que se moveu e se alterou com o tempo e é preciso reconhecer isso como algo normal e como um processo. Esse processo, por mim, pelo Guilherme, foi passado de uma forma muito tranquila. Nós tivemos a perfeita noção de que estávamos a passar por um momento especial, estávamos a passar por algo que deveria ser respeitado tanto da minha parte como dele. Como eu vos disse, nem todos os momentos foram bons e eu acho que quando vocês reconhecem que nem todos os momentos foram bons, isso é meio caminho andado para perceberem que é preciso nos moldarmos ao outro, é preciso entender o outro e as duas grandes fases de uma relação é obviamente o respeito e no meu caso é o respeito e a empatia pelo outro. Saber-nos colocar no lugar do outro é mais do que suficiente para percebermos e para darmos tudo aquilo que a nossa relação precisa. Portanto, ter empatia pelo outro é muito, mas mesmo muito importante. Depois, obviamente, que o respeito torna-se ainda mais fulcral, porque nós estamos a falar de uma relação que é vivida a dois e nem eu, nem a outra pessoa, e desse lado a mesma coisa, é impossível que duas pessoas sejam exatamente iguais, pensem exatamente da mesma maneira, façam tudo a pensar nos mesmos objetivos e que tenham exatamente o mesmo foco e a mesma perspectiva. Se isso existe, ótimo para vocês talvez, mas muito dificilmente vocês vão encontrar essa magia que a Disney tanto nos tentou vender quando éramos mais pequenos. Portanto, não existem príncipes encantados, também não existem princesas. Portanto, existem sim pessoas reais, pessoas com sentimentos, pessoas com diferentes perspectivas das coisas, que se juntam porque existe amor, existe química, existe tudo aquilo que uma relação pede, a química, a física, tudo existe isto para que as pessoas se juntem, mas depois obviamente que é todo um processo de molde, porque nós não temos de nos mudar, nem temos de ser outras pessoas, temos sim de entender como é que nós podemos ajudar o outro. Isto é muito simples. Eu sou uma pessoa, por exemplo, muito direta e que às vezes perco um pouco a noção quando falo com as pessoas e às vezes magoo. E por acaso isso é uma coisa que eu já consegui trabalhar, mas aí está, consegui trabalhar por causa do Guilherme. Porque eu quando lhe dizia alguma coisa de que eu não concordava que ele fizesse, ele ficava às vezes tipo... ficava muito em baixo, ficava muito abatido e na altura não era esse o meu objetivo, eu estava apenas a tentar que ele visse a realidade e entretanto ele
mostrou-me que eu poderia fazê-lo entender isso sem ser tão brusca. E, portanto, eu hoje em dia não deixo de ser direta, ou seja, não deixo de dizer aquilo que eu acho que devo dizer, mas consigo medir muito mais o impacto daquilo que estou a dizer. Portanto, é neste sentido que vocês têm de se moldar. Moldar não é vocês mudarem as vossas características, é sim vocês adaptarem as vossas características à pessoa com quem estão, seja ela o vosso namorado, seja ela o vosso amigo, seja ela o que for. Nós temos de ter empatia pelo outro e essa empatia é isto mesmo, é saber nos colocar no lugar do outro e entender de que forma é que nós, enquanto pessoas e enquanto características que nós tenhamos, podemos estar a interferir no outro. Portanto, se eu vos puder dar um conselho do meu lado, e também isso foram coisas que eu fui aprendendo, sem dúvida que a empatia é fundamental. Para lá de termos confiança, respeito, todas as características que nos fazem nos sentir bem e seguros ao lado de alguém, seja namorado, seja amigo, mais do que tudo isso, para mim, eu acredito que é a empatia. Se nós soubermos colocar no lugar do outro, se nós soubermos entender a dor do outro, se nós soubermos perceber como é que estamos a magoar o outro, nós estamos no caminho certo e eu acredito muito nisso. Porque, claro que eu não estou a dizer que isto se calhar não é de todo possível com toda a gente, é perfeitamente... Existam relações que não se mantenham, que existam relações que fiquem um pouco perdidas, existam relações que nós não conseguimos por simplesmente acompanhar, porque se calhar nós até nos estamos a esforçar e a outra pessoa não, e vice-versa. Portanto, há efetivamente relações que não vão conseguir sobreviver a muita coisa e infelizmente é mesmo assim. Portanto, vocês se calhar desse lado também sentem isso, se calhar vocês não têm nem metade dos amigos que vocês tinham quando tinham 16 anos. Isso acontece, eu não tenho o mesmo número de amigos que tinha quando tinha 16 anos e está tudo ok com isso, porque há coisas que acontecem que não vale a pena, nós não conseguimos acompanhar, por muito que tenhamos empatia, por muito que tenhamos respeito pelo processo do outro, por muito que nós consigamos perceber o lado do outro, não dá. Há coisas que não dão. Mas existem relações nas quais este pequeno toque de empatia faz muita diferença. E por isso eu acho que esse é um problema da nossa sociedade e que se reflete cada vez mais, e por isso muitas das pessoas ficam tão... Estás há tanto tempo com o teu namorado, ou são amigos passados tantos anos. Cada vez mais as pessoas ficam chocadas com este tipo de coisas, porque temos de admitir, não, são cada vez menos usuais, e acredito que sejam menos usuais exatamente por esse motivo, pelo facto de estarmos a falar de temas e de estarmos a falar de relações onde as pessoas cada vez querem saber menos do outro, e o saber menos do outro reflete-se obviamente em relações falhadas. É isso. Portanto, eu hoje decidi trazer este vídeo, e este vídeo se calhar até vai parecer um bocado random, porque falei de relações, mas falei de outras coisas também pelo meio. O motivo que me motivou a fazer este vídeo foi do número assustador que temos notícia relativamente à violência doméstica. Eu acho que era impossível deixar passar em branco e decidi trazer uma realidade, a realidade das relações, a realidade da empatia pelo outro, porque acho que nós, enquanto sociedade, temos de crescer muito e temos de dar muito mais uns aos outros para que não tenhamos de falar destas realidades tão tristes, destas realidades que nem sequer deveriam ser uma realidade em pleno século XXI. Portanto, eu acho que se calhar me deixei levar um bocado pelo tema, se calhar o vídeo até vai parecer assim solto. Nem sei se vou publicá-lo, porque acho que acabei por divagar um pouco naquilo que vos queria dizer, mas sinceramente eu precisava de dizer isto, porque afoga-me mesmo e sinto-me completamente sufocada de perceber que nós estamos em pleno século XXI e que nós estamos ainda a falar destes números assustadores de violência. Nós temos de ter empatia pelo outro e temos de entender que nós não temos direitos sobre o outro, nós não somos donos do outro. Nós, quando estamos numa relação, nós temos de ter respeito para entender que cada um tem o seu espaço, que cada um tem o seu momento, que independentemente de quanto tempo estamos com a pessoa tem o seu espaço, a pessoa tem os seus amigos, a pessoa tem os seus hobbies, e se nós soubermos cultivar isto, seja com os nossos companheiros, seja com os nossos amigos, seja com a nossa família, nós estamos a construir relações mais felizes e estamos a mostrar depois às pessoas que vêm, aos bebés que nascem, às pessoas que se juntam à nossa família, que é assim que as coisas devem funcionar.
não é nunca o direito de um que se sobrepõe ao direito do outro. Temos de encontrar uma balança e esta balança tem de ser encontrada o mais rapidamente possível, porque estamos a falar de uma sociedade que está a ser assombrada totalmente pela falta de empatia pelo outro. É preciso saber meter no meio das situações quando assim o se justifica. Neste caso estamos a falar de um crime e temos de saber colocar-nos nessa posição. Portanto, eu só gostava sinceramente de passar essa mensagem, de não deixar passar em branco este número, nem deixar passar em branco esta notícia. Sei que se estão a fazer algumas manifestações, sobretudo em Lisboa. Sinceramente, espero que se continue a ter consideração e que se legislamente e juridicamente se apliquem leis e se faça algo muito mais restrito e muito mais rígido a este nível para punir quando o crime já está feito, mas efetivamente nós temos de começar antes, temos de começar na área da educação, a dar um boost considerável a este tema, porque nós precisamos de falar disto, nós precisamos de levar aos miúdos, precisamos de levar a todos o que é uma relação saudável, porque muito provavelmente existem crianças que vivem esta realidade em casa e acham que isto é saudável. Sinceramente, eu só queria passar uma mensagem de luz, uma boa mensagem, apesar destes números, uma mensagem de que vocês desse lado, a única coisa que vocês podem fazer para melhorar isto na perspectiva do outro é obviamente meterem a colher entre marido e mulher sempre que se justifique, sempre que estejamos a falar de um crime. E ajudem no sentido, tenham consideração pela realidade do outro, por aquilo que o outro está a viver. Se tiverem amigos que notem que estão mais em baixo, preocupem-se, falem, tentem mostrar que estão presentes e que podem ajudar da forma... Às vezes estar presente já é uma ótima ajuda. Espero que tenham gostado deste vídeo random, eu sei que foi um vídeo random. E este tema era um tema que eu queria trazer, não sei muito bem como. Portanto, hoje estivemos a falar de relações, sobre como é que nós podemos desconstruir algumas destas coisas. Se tiverem sugestões de temas que gostariam de ver aqui, também não se esqueçam de deixar aqui abaixo na caixa de comentários. Eu vou ter todo o gosto em ver as vossas opiniões. Espero que desse lado tenham percebido o respeito e a consideração que tive por este tema, porque acho que o merece na totalidade. Portanto, é isso, pessoal. Espero mesmo que tenham gostado, espero mesmo que tenham saído daqui com uma boa mensagem e com a noção de que nós, sobretudo mais novos, podemos efetivamente fazer a diferença, e eu quero muito acreditar que ainda é possível fazer alguma coisa em relação a isto. Portanto, sejam felizes, construam as vossas relações, tenham empatia pelo outro, considerem-se vocês enquanto pessoa, enquanto eu individual, e deixem também as pessoas que vivem nas vossas relações que se considerem também individualmente e que possam crescer os dois, se estivermos a falar de uma relação amorosa ou se estivermos a falar em relações de amizade, que cresçam os dois para que possam depois crescer juntos e que entendam que é super saudável termos o nosso espaço, termos o nosso momento, e ninguém é dono de ninguém, e se nós entendermos isto somos obviamente muito mais felizes, porque cada pessoa tem a sua forma de estar, tem a sua forma de pensar, e é possível com respeito nós conseguirmos considerar e conjugar tudo isto e sermos mesmo felizes por termos essa consideração. Portanto, muito obrigada mais uma vez por estarem desse lado. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!